Olá, está no ar mais uma edição do Jornada, com tudo o que é destaque na Justiça do Trabalho. Nossa equipe viaja pelo Brasil mostrando projetos e iniciativas que beneficiam toda a sociedade. No programa de hoje, uma reportagem especial sobre gravação oculta no ambiente de trabalho. A gravação de uma conversa entre patrão e empregado, sem que um dos dois saiba, vale como prova em processo trabalhista? No quadro Trabalha Brasil, vamos conhecer o dia a dia de uma profissional que organiza as chamadas Garage Sales. Em Goiânia, os principais momentos da 7ª Corrida TRT Goiás em defesa da Justiça do Trabalho. E em Natal, servidores da Justiça Trabalhista de todo o país participam da 15ª Olimpíada Nacional da Justiça do Trabalho. Tudo isso e muito mais, o nosso Jornada começa agora. Com a grande quantidade de recursos tecnológicos disponíveis, um tema que gera debates é a gravação oculta no ambiente de trabalho. Enquanto para uns é aceitável gravar uma conversa no trabalho, mesmo que um dos interlocutores não saiba, outros consideram uma violação da intimidade ou até uma prática desleal. Mas qual é o entendimento da justiça sobre o assunto? Na reportagem especial de hoje, nós vamos falar sobre a validade dessas gravações em processos trabalhistas. Acompanhe. E-mails, fotos, contratos, depoimentos de testemunhas. Tudo isso pode ser usado como prova em uma ação na Justiça do Trabalho, seja apresentado pelo empregado ou pelo empregador. Mas há situações em que é difícil comprovar determinados fatos. Às vezes não há documentos ou troca de mensagens por escrito ou alguma testemunha não quer depor por medo de represálias. Nesses casos, uma gravação feita com um celular, por exemplo, pode ser aceita como prova. O Supremo Tribunal Federal tem precedentes que dizem que sim, mas com algumas ressalvas. Gravações telefônicas, elas são utilizadas também, mas quando temos testemunhas e documentos, a gente tenta privilegiar principalmente essa parte. É claro que as gravações telefônicas, normalmente, quando elas são os únicos meios de prova, elas são bem vistas, bem admitidas, e os juízes têm levado bem em consideração essa parte. Mas para que essa prática seja considerada lícita, o STF já afirmou o entendimento de que a conversa só pode ser gravada por um dos interlocutores. Hoje está bem posicionado o STF, está bem estabilizado em relação a essa questão da gravação entre duas pessoas. Ou seja, se o interlocutor direto está participando, ele pode fazer a gravação independentemente da autorização do outro, independentemente de comunicação. Até mesmo porque, se houver a comunicação, nada daquilo que se queria ouvir e que se poderia falar vai ser falado. O entendimento é aplicado também no âmbito trabalhista. Em julgamento recente, a 4ª turma do TST rejeitou o recurso de uma empresa de telefonia contra a decisão que considerou válida a gravação feita por um empregado terceirizado para pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho. Está amparada em copiosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que considera lícita a prova obtida decorrente da gravação mantida em um diálogo entre uma pessoa e outra, mesmo que sem a ciência do interlocutor. Na Justiça do Trabalho Mineira, um trabalhador usou uma gravação em que ele era citado como prova. A conversa foi gravada por uma pessoa que queria contratar o trabalhador e por isso entrou em contato com o ex-patrão do empregado. As referências recebidas foram ruins, inclusive com comentários depreciativos ao fato do trabalhador ter movido a ação trabalhista contra a empresa. Como prova de dano moral, o ex-empregado apresentou o diálogo gravado e o testemunho da autora da gravação. A primeira instância entendeu que o sigilo das comunicações telefônicas é garantido por lei, por isso a gravação seria ilegal. De acordo com a Constituição,
é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, salvo por ordem judicial. Mas no TRT o entendimento foi outro. Para o regional, a gravação foi considerada lícita com base no entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, que permite a gravação feita por um dos interlocutores. A avaliação da licitude da prova se faz no momento em que ela foi colhida. Ou seja, feita a gravação ambiental ou telefônica, se um dos interlocutores é quem a faz, a prova, então, é considerada lícita e foi essa decisão que a nona turma adotou. Mesmo não sendo reclamante o interlocutor, no caso, é aquele que está participando do diálogo, da conversa que está sendo gravada, e não, necessariamente, a parte no processo, seja ele já existente ou futuro. Outro caso, julgado pela 6ª turma do TST, envolveu gravação feita por uma trabalhadora que não era interlocutora na conversa. Enquanto pegava carona com o gerente da empresa em que trabalhava, ela gravou uma ligação em viva voz entre ele e o diretor da empresa. No diálogo, a trabalhadora foi xingada. A prova foi considerada lícita, uma vez que o próprio gerente permitiu que a vendedora acompanhasse a conversa. O que eu vejo de mais importante em se reconhecer validade a esse tipo de prova é porque aqueles que não a reconhecem dizem que o sigilo, né, é inviolável por força da Constituição, e realmente o é. Mas a Constituição também possui outros ditames de tão relevante importância, como, por exemplo, a prevalência do interesse público sobre o particular. E em muitas situações se não impossível, muito difícil de se obter prova. O interesse de que a justiça se faça, o interesse em que a verdade real se sobreponha àquela formal, que é um dos preceitos elementares do direito do trabalho, é um interesse público. Mas nem todas as gravações são aceitas como prova na Justiça do Trabalho. Grampos telefônicos, por exemplo, só podem ser feitos com autorização judicial. Há também casos em que gravações consideradas lícitas não podem ser usadas. Deve-se manter um determinado sigilo. E qual seria esse sigilo? Um sigilo profissional de um advogado, um sigilo de um padre que está ali no momento de confissão e que está ouvindo alguma coisa e ele relata isso por telefone. Então, ainda que tenha a participação direta do interlocutor na gravação, determinadas provas podem, apesar de serem ilícitas, podem ser consideradas ilícitas a depender do sigilo. A gravação por si só pode não ser suficiente para provar determinada situação. O juiz sempre vai analisar o contexto em que ela foi feita e demais provas. E, às vezes a pessoa induziu, né, formulou algumas perguntas, tentando induzir aquele outro interlocutor a dizer aquilo que era do seu interesse. É preciso avaliar se a gravação ela traduz efetivamente o que aconteceu, né, durante o diálogo travado e gravado, né? Vamos agora fazer um giro pelo Brasil para acompanhar algumas decisões de destaque na Justiça do Trabalho. O TRT da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins, condenou a Embaixada de Portugal a pagar R$3 mil de indenização por danos morais a um trabalhador que sofreu aumento da jornada de trabalho, redução salarial e parcelamento do 13º salário. A embaixada alegou dificuldades econômicas enfrentadas por Portugal, mas para o tribunal, as mudanças impostas ao empregado desrespeitaram a legislação brasileira. A empresa Samsung Eletrônica da Amazônia vai ter que indenizar em R$20 mil por danos morais um ex-empregado que teve doenças degenerativas agravadas durante o trabalho. Provas apresentadas pelo trabalhador comprovaram que a mudança de função do serviço de empilhamento para carregamento de caixas desencadeou uma piora no estado de saúde. O TRT do Rio Grande do Sul manteve a dispensa por justa causa de um empregado que, durante o horário de trabalho e utilizando o veículo da empresa, furtou objetos da casa de um cliente. O trabalhador alegou que a ideia teria partido de um colega da mesma empresa. Para o regional, o furto constituiu falta grave.
Daqui a pouco, no quadro Trabalha Brasil, o dia a dia de uma profissional que organiza as chamadas Garage Sales. E ainda hoje, os principais momentos da 15ª Olimpíada Nacional da Justiça do Trabalho. Nós voltamos em instantes. Vamos conferir o que a Justiça do Trabalho vem fazendo para melhorar os serviços oferecidos no JT em Ação. Os TRTs do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, da Bahia, Pernambuco, da 14ª região, que abrange os estados de Rondônia e Acre, e de Campinas, receberam o selo Justiça em Números na categoria Diamante, do Conselho Nacional de Justiça CNJ. O prêmio é um reconhecimento pela qualidade na gestão da informação e pelo cumprimento de normas de transparência. Os certificados foram entregues no 10º Encontro Nacional do Poder Judiciário em Brasília. O TRT da 8ª região, que abrange os estados do Pará e Amapá, realizou audiência por meio do Sistema Nacional de Videoconferência, ferramenta desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça CNJ. Em Belém foram realizados os depoimentos das partes de um processo trabalhista e, por meio do Skype, foram ouvidas as testemunhas que estavam em São Paulo. A videoconferência foi adotada para dar rapidez ao processo. O TRT do Paraná sediou a mostra itinerante Cine Trabalho, que tem o objetivo de estimular e divulgar produções audiovisuais sobre as condições de vida e de trabalho no mundo. A mostra faz parte de um projeto da Universidade Estadual de São Paulo e é composta por 15 produções de 7 países diferentes. No tribunal, foram exibidos um curta-metragem em espanhol e um documentário português. O TRT da Paraíba realizou o primeiro Congresso Internacional sobre Tecnologia e Novas Formas de Trabalho. O evento foi organizado pela Escola Judicial do Regional em parceria com a Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais e reuniu juízes, desembargadores, ministros e palestrantes do Brasil, Portugal, Espanha e África do Sul. E chegou a hora do quadro Trabalha Brasil com profissões não muito convencionais. Sabe aquele móvel que você já não quer mais? Seja porque ele não combina com a nova decoração ou com seu estilo de vida atual? Saiba que você pode vendê-lo e ter algum lucro. O que não te serve mais pode ser o sonho de consumo de alguém. Com essa lógica, é cada vez mais comum a organização de garage sales, que são uma espécie de liquidação com produtos expostos na garagem de casa. À frente desses eventos, existem profissionais que organizam tudo. Confira na reportagem. Vocês devem estar se perguntando o que toda essa gente está fazendo na frente dessa casa, não é mesmo? Todas elas estão aqui por um único objetivo: comprar os objetos que estão aí dentro. Essa casa, bem arrumada e decorada, está assim para receber todo aquele pessoal que está esperando lá fora. Tudo por aqui está à venda. Se desfazer das próprias coisas é um exercício de desapego. Os motivos para passar os itens adiante variam, desde a vontade de renovar a decoração da casa até a mudança para um espaço menor, por exemplo. Nessa casa em Brasília, o dono contratou Mona Lisa para organizar toda a venda. É que ele está de mudança e não pode mais ficar com os móveis e os objetos. Antes de abrir os portões para os compradores, a profissional passa alguns dias arrumando tudo. Até você montar, para você poder abrir ao público, eu tenho cuidado de colocar as coisas de uma forma bem apresentável. Eu só coloco aquilo que eu compraria. Eu acho que é um respeito ao público. Depois de trabalhar 33 anos no mercado financeiro, Mona Lisa se aposentou. Mas quem disse que ela conseguiu ficar muito tempo fora dos negócios? Há 7 anos, ela precisou contratar um serviço de garage sale, porque iria se mudar para um apartamento menor. O processo chamou tanto a atenção dela que decidiu seguir o mesmo ramo. Eu acho que, a princípio, a gente tem que fazer tudo por amor. Eu aposentei amando o que eu fazia, achei que eu ia curtir muito a minha aposentadoria, achei que eu ia só viajar. Durante um ano eu viajei, passeei, fiz tudo o que queria, mas depois eu senti que eu gosto de produzir e eu gosto muito desse contato que a gente tem com o público. Cada casa é uma história. Normalmente, Mona Lisa faz de 1 a 2 eventos por mês.
Os clientes colocam de tudo à venda, desde roupas e sapatos a móveis e objetos de cozinha, como pratos e xícaras. Até mesmo essa árvore de Natal de 4 metros de altura. Alguns objetos são bem raros ou de marca, mas sempre vendidos por um preço bem camarada. Hoje, a gente toma como experiência um carro zero. Você tira um carro zero da concessionária, quando você retorna depois de um mês, ele já não tem mais aquele valor. O móvel acontece da mesma maneira. Você usa, você compra, você utiliza anos, mas o dia que você não tem necessidade dele, você não pode querer vender pelo preço que você comprou, porque aí fica incompatível com o mercado. A gente tem que procurar o equilíbrio entre aquele que está vendendo e aquele que está buscando comprar. São 4 dias de evento em uma mesma casa, sendo geralmente vendidos de 70% a 100% dos objetos. A organizadora do evento recebe uma porcentagem dos valores de cada negócio fechado. É aberto ao público, é um evento muito democrático, é um evento onde a gente atende todo mundo da melhor maneira. É um evento que acontece normalmente por 4 dias. Eu começo a fazer na quarta-feira, de tarde, normalmente eu começo no fim da tarde, faço umas 6 horas de evento no máximo e depois durante os outros 3 dias consecutivos a gente funciona das 9 da manhã às 5 horas da tarde. Para ajudar a dar conta de todo esse pessoal que vem disputar as compras, Mona Lisa conta com colaboradores contratados durante os eventos. Tem uma equipe maravilhosa, ninguém anda só, né? E a minha equipe é maravilhosa, eu tenho várias pessoas que me ajudam, porque é um evento que vem muita gente. Também são feitas vendas pela internet. Às vezes eu tenho um cliente muito querido que tem uma penteadeira de 70 anos, 80 anos, centenária, que ele quer se desfazer. E são coisas que às vezes não vale a pena trazer para o garage. Por exemplo, um piano de cauda. Como é que eu vou trazer para vender num garage? Se eu faço na casa do cliente, tudo bem. Se não, é impossível trazê-lo, então eu coloco no vendas online. Cerca de 100 pessoas lotam as casas à procura de móveis, roupas e outros pertences. E tem até coquetel para receber os clientes. Esse mercado cresceu ainda mais por causa da crise financeira no país. Você percebe que você pode mobiliar uma casa com 1/3 do valor que você gastaria e de uma forma muito gratificante e de muito bom gosto. Tudo deve ser pago em dinheiro ou débito e os clientes vão à loucura. Hoje a gente está levando um criadinho mudo para a cama e coisas de cozinha e uns negocinhos de planta que minha mãe gosta, uns vasinhos e uns negocinhos. Teve uma coisa que marcou, que foi uma mala que a gente comprou, foi R$400, só que ela custa 1.000 e estava em boas condições, então valeu muito a pena. No próximo bloco, em Goiânia, TRT de Goiás promove corrida em defesa da Justiça do Trabalho. E mais, servidores da Justiça Trabalhista de todo o país se reúnem em Natal para a 15ª Olimpíada Nacional da Justiça do Trabalho. Nós voltamos em instantes. O projeto Justina, a vida de uma trabalhadora como você, está chegando ao fim. Ao longo de 2016, o TRT de São Paulo trouxe na página da personagem conceitos, dicas e explicações sobre diversos assuntos do mundo do trabalho. Confira em facebook.com/TRT-SP2. Vamos até Goiânia? Lá aconteceu a 7ª corrida TRT Goiás, que reuniu adultos e crianças. O evento, organizado pelo Regional, foi feito em defesa da Justiça do Trabalho. Alonga, aquece, pula e faz pose para foto. Assim foi a preparação da criançada para a corridinha infantil do TRT Goiás. O João Pedro estava concentrado antes de correr. Para eu tentar dar o meu melhor. Separadas por idade, as crianças se divertiram e brincaram muito. Os mais novinhos mostraram agilidade numa corrida de velocípedes. Os maiores disputaram corridas de atletismo de 100 a 400 metros. Ainda teve pipoca, algodão doce, vários brinquedos, triciclos e medalhas para todo mundo.
O Djalma trouxe o filho Thales, de apenas 6 anos. Para ele, é importante incentivar o esporte desde cedo. Com certeza. Acho que é a partir dessa idade, né, que a gente tem condições de incentivá-lo para praticar, mesmo que seja por hobby mesmo, para a vida. O clima era de brincadeira, mas a causa é bem séria. Esse ano, o tema escolhido foi Juntos na Corrida contra o Trabalho Infantil. Uma triste realidade no país. É uma realidade, existe. Dados estatísticos demonstram que nos últimos 2 anos, houve um acréscimo do trabalho infantil. E as atividades não aconteceram somente para as crianças. Os adultos também suaram a camisa. Quem vai contar os detalhes para a gente da 7ª corrida TRT Goiás é o repórter Gustavo Toledo. Pois é, Danusa, depois dos baixinhos, agora é a vez dos adultos. Neste ano, 1.200 pessoas se inscreveram para participar da prova. E aqui não interessa se o atleta é profissional ou amador, não. O importante é promover o esporte e a saúde. Resistência e dedicação é o que não faltam também para o seu José. Com 61 anos, ele vai fazer de tudo para deixar muita gente nova para trás. Se Deus quiser, vamos fazer uma boa prova, né? Concluir os 10 quilômetros e tentar uma boa classificação. Essa turma aqui até preparou um grito de guerra. Então vamos lá que está na hora da largada. Todos preparados? A prova teve 2 percursos, de 5 e 10 quilômetros, com início em frente ao Fórum Trabalhista no setor Bueno. Este ano a corrida do TRT teve como tema Em Defesa da Justiça do Trabalho, devido às dificuldades financeiras que o tribunal enfrentou em 2016. Muito sucesso essa 7ª edição. Tivemos uma participação imensa do público, estamos muito satisfeitos. Para nós do Tribunal Regional do Trabalho, que passamos por muita dificuldade nesse ano, tivemos cortes de orçamento, incêndio, alagamento. É a prova de que nós continuamos com força na sociedade brasileira. Esses eventos nos aproximam da sociedade, mostram o prestígio nosso que temos junto à sociedade goiana. E justamente porque nós atendemos bem, nós prestamos uma boa atividade jurisdicional e a sociedade, a população tem consciência disso. Em apenas 18 minutos já aparecia o primeiro campeão da categoria masculino 5 quilômetros. Gedielson conta que há um ano decidiu correr para perder peso com o incentivo da esposa. E olha só o resultado. É a primeira vez que eu participo e a maior vitória minha é perder 55 quilos em um ano. Faz um ano de atletismo e graças a Deus já estamos correndo bem, né? E o que te levou a correr? A minha esposa começou a correr e aí eu fui no mesmo barco e aí peguei a paixão pela corrida, né? Já na categoria feminino 10 quilômetros, o primeiro lugar foi dessa jornalista. Ela corre há 7 anos e é a 2ª vez que participa da corrida. É a sensação melhor possível. Eu estava treinando bastante esses últimos dias, principalmente nos 20 dias. E aí eu não esperava pódio, mas não o primeiro lugar. Para mim foi uma grande surpresa. Parabéns para todos que participaram dessa edição. O melhor de tudo é que aqui todos levam medalha para casa. Oportunidade tanto para a gente melhorar nosso condicionamento físico e, consequentemente, manter a saúde em dia, né? Foi uma experiência muito bacana, eu acho que é uma data em que o tribunal interage de uma maneira especial com a sociedade local, né? São pessoas que não são da nossa área, uma multidão participando, correndo, né? Isso leva a eles o conhecimento sobre o trabalho do tribunal de uma forma muito interativa e praticando esporte, que é uma coisa muito saudável. E para encerrar a festa, os vencedores subiram ao pódio, fizeram pose para as fotos e comemoraram a vitória. Assim a gente se despede de mais uma corrida do TRT. Até o ano que vem. E ainda falando de esporte, servidores da Justiça Trabalhista de todo o país se reuniram em Natal para a 15ª Olimpíada Nacional da Justiça do Trabalho. O evento contou com a participação de magistrados e servidores. Durante uma semana, a bela e hospitaleira capital do Rio Grande do Norte reuniu 1.200 servidores de todo o país na 15ª Olimpíada Nacional da Justiça do Trabalho. Nós temos conseguido tirar muita gente do sedentarismo e isso tem feito a grande diferença para esse evento.
Um evento que hoje se consagra, 15º ano que nós estamos fazendo, e cada ano está crescendo mais ainda. E tendo justamente o reconhecimento não só dos tribunais regionais, como também o TST. A 15ª Olimpíada Nacional da Justiça do Trabalho foi realizada pela Associação Nacional dos Servidores do Judiciário Trabalhista, a ANASTRA, em parceria com a Associação dos Servidores da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Norte. Ele é importante em alguns aspectos, tanto quanto para manter a qualidade de vida. Nós hoje temos 1/3 dos servidores do tribunal praticando atividade física regularmente. Nós temos uma estatística de que nós reduzimos nos últimos anos a nossa sinistralidade com gasto com plano de saúde em uns 40%. O servidor tem um melhor desempenho no trabalho, certo? Então ele traz todos esses benefícios além do social. Atletas de todos os tribunais de trabalho do país conquistaram ao todo 826 medalhas em 21 modalidades. As pessoas se preparam para essa Olimpíada e quando elas se preparam, elas estão valorizando a saúde, estão praticando esportes, têm um estilo de vida mais saudável. O TRT do Rio Grande do Norte fez o dever de casa e conquistou o maior número de medalhas, 41 de ouro, 47 de prata e 30 de bronze. O segundo lugar do quadro de medalhas ficou com o TRT do Rio Grande do Sul, que conquistou ao todo 98 medalhas. O TRT de Pernambuco ficou em terceiro com 69 medalhas, seguido do Tribunal Superior do Trabalho e do TRT da 10ª Região. A Olimpíada da Justiça do Trabalho nasceu em 2002 com o objetivo de integrar os servidores numa grande confraternização e de estimular a prática de atividades físicas com consequente melhoria da qualidade de vida. Nós temos resultados de pessoas que começou através da Olimpíada e hoje pratica o esporte constantemente, inclusive disputa até internacionalmente. Além da prática do esporte, a Olimpíada também é um momento de celebração e de reencontro entre servidores de todo o país. Você praticar atividades físicas, eles geralmente elevam o nível diminuem o nível de estresse e elevam o nível de felicidade. A recepção foi sensacional, nós estamos muito à vontade em casa e participando de tudo, o povo hospitaleiro. E não tivemos problemas nenhum no Natal e com certeza voltaremos à cidade. Os servidores adoecem menos, têm mais qualidade de vida, mais disposição para o trabalho, são motivados, fazem mais novas amizades, são mais unidos. Enfim, o esporte traz toda uma perspectiva de uma nova visão de vida para o servidor. Mas a festa da Olimpíada Nacional da Justiça do Trabalho não se limitou às quadras, piscinas e disputas entre os atletas. Do lado de fora, a arquibancada também deu um show à parte. O evento é maravilhoso para a confraternização, o congraçamento de todos os tribunais, porque todo mundo trabalha isoladamente. Então, na hora que se cria um evento dessa natureza, essa interação ela é automática, é imediata. O local da 16ª edição ainda não foi definido, mas tudo indica que o TRT da 17ª Região, no Espírito Santo, sediará os Jogos Olímpicos da Justiça do Trabalho no ano que vem. Até lá, é esperar e se preparar. E o Jornada de hoje termina aqui. Na semana que vem temos um novo encontro. Muito obrigada pela companhia e até lá!